todas! Meu nome é Cíntia Blanc e o nosso vídeo de hoje, aqui no Inspira e Medita, nós vamos falar sobre técnicas não convencionais de meditação. Vem comigo para descobrir que técnicas são essas. Eu sou instrutora de yoga, também facilito grupos de meditação e trabalho como terapeuta holística, onde eu insiro a meditação também nos meus atendimentos e nos processos terapêuticos holísticos. Os benefícios da meditação são vários, são incríveis, já falei de vários desses benefícios aqui no canal. Inclusive, quem quiser saber um pouquinho mais sobre os conceitos de meditação, história da meditação, tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre tudo isso. Só que eu, como instrutora de yoga, como facilitadora em grupos e práticas de meditação, já ouvi falar sobre vários tipos de meditação, utilizo também vários tipos de meditação com os meus clientes, utentes, alunos. E de fato, o tipo de meditação mais estereotipado, mais comum que nós vemos no imaginário das pessoas de forma geral é aquela meditação silenciosa, em postura de lótus, em que o praticante fica pensando em nada, no silêncio, por horas e horas sentado naquela postura que para a maioria das pessoas seria desconfortável já nos primeiros minutos. Mas acontece que existem vários tipos de meditações, vários conceitos de meditação e isso é em várias culturas. Então eu trouxe no nosso vídeo de hoje 4 técnicas não convencionais de meditação para a gente desmistificar que só existe um tipo de meditação, que só existe um padrão e uma forma de meditar, mostrando que a meditação ela pode atender diferentes tipos de pessoas, porque somos diferentes tipos de pessoas. Então, diferentes técnicas podem sim ser aplicadas para conseguir os melhores resultados, para conseguir melhores benefícios à prática meditativa de cada pessoa. A primeira técnica não convencional que eu vou falar de meditação hoje é o Vinyasa Yoga. Nossa, tu deve estar te perguntando se isso não é um estilo de yoga. E de fato, o Vinyasa Yoga ele é um estilo de yoga derivado do Hatha Yoga. Então dentro lá do guarda-chuvão do Hatha Yoga, dentro ali embaixo, a gente encaixaria a prática do Vinyasa Yoga. A prática do Vinyasa Yoga ela é relativamente nova. Alguns autores, alguns mestres dessa prática indicam que ela está sendo praticada há por volta de 100 anos mais ou menos, mas também existem alguns mestres que citam já haver indícios desse registro muito antes, ela só não ser popularizada. O que acontece no Vinyasa Yoga? O Vinyasa Yoga, que é também o meu estilo de yoga favorito, que eu pratico, é a minha prática pessoal. O Vinyasa Yoga, ele é chamado de meditação em movimento. Ele é conhecido também como a meditação em movimento. E ele acabou ganhando esse rótulo, acabou ganhando esse nome, esse subtítulo quase, devido ao fato de que nesse estilo de yoga, os movimentos e as posturas, eles estão totalmente sincronizados com a respiração. Então, no Vinyasa Yoga, a permanência nas posturas
ela é muito pouca. É uma prática bem fluida no sentido de movimento, então ela é bem dinâmica, bem movimentada, porque os movimentos se baseiam na respiração. Então, no Vinyasa Yoga, as posturas que nos puxam para cima, elas ocorrem na inspiração. E as posturas que têm uma energia mais para baixo, elas ocorrem na exalação. Então, os movimentos para cima, inspiração, movimentos para baixo, exalação. Uma sequência bem conhecida que o Vinyasa Yoga utiliza bastante é a saudação ao sol, Surya Namaskar. Dentro dessa sequência chamada Surya Namaskar, ou saudação ao sol, em português, os movimentos eles acontecem dessa exata forma. Então, inspira, eleva, exala, flexiona, inspira, eleva, exala, desce. Então, isso deixa a prática, deixa os movimentos bem fluidos, bem rápidos, e eles sempre como um eixo norteador a respiração. E como a gente sabe, uma das bases da meditação é essa consciência respiratória, é a atenção na respiração. É uma prática e uma técnica antiguíssima e altamente difundida em praticamente todos os estilos de meditação. E no Vinyasa Yoga é através da respiração que acontecem os movimentos. Uma outra técnica não convencional de meditação é uma técnica que foi ensinada pelo mestre Osho, chamada de Kundalini meditação. Algumas pessoas chamam apenas de Kundalini, prática do Kundalini de Osho, outros chamam de meditação Kundalini. É uma prática que o Osho considerava como meditativa, com o objetivo de trabalhar as energias, então, de Kundalini, através dessa energização chakra após chakra. Essa técnica, ela tem alguns detalhes também, algumas especificidades, se depois tu quiser pesquisar um pouquinho mais, mas ela consiste essencialmente de 4 momentos, em que, num primeiro momento, ao som de uma música mais agitada, mais rápida, a pessoa solta o corpo bastante. Em um segundo momento, com uma música mais ritmada, mas também mais lenta, não tão agitada como a primeira, a pessoa dançaria. Então ela dançaria ao som daquela música, ao som daquele ritmo, ela entraria nessa conexão com o som. Em um terceiro momento dessa prática, a pessoa então ela se sentaria e traria toda a sua atenção então para esses movimentos anteriores, faria um momento de introspecção e por fim teriam mais alguns minutos, teria algum momento ainda da pessoa ficar deitada em postura próximo ao que nós chamamos no yoga de Shavasana. Então essa é uma técnica de meditação que o Osho ensinava, ela tem então algumas especificidades, alguns detalhes para se seguir ela, mas o Osho ensinava como sim uma técnica meditativa, com um movimento mais rápido do corpo, dança, sentar, depois deitar, que é um movimento bem diferente do que a gente tem no nosso inconsciente de apenas uma posição, apenas uma forma de conduzir a meditação. A próxima técnica não convencional que eu vou falar hoje é a meditação Qigyin. Essa meditação eu aprendi ela, eu tive o primeiro contato com ela em um grupo de meditação que eu participava e para mim foi super bacana, porque no caso nesse grupo nós costumávamos fazer apenas a meditação sentada em postura de lótus, em silêncio, algumas vezes com algum som, com algum mantra. E aí um dia o nosso instrutor de meditação nos trouxe essa proposta de fazer essa meditação. E a meditação Qigyin, ela é uma meditação do Zen
em que consiste em meditar andando. Ela tem também alguns passos, alguns requisitos, algumas diretrizes para se cumprir, então, fazer esse tipo de meditação, essa técnica meditativa do Qin Yin. Mas ela consiste, de forma geral, em andar de forma relaxada, com atenção plena. Os praticantes, então, eles se organizam em fila, um atrás do outro, e começam a andar em sentido horário, em um movimento retangular. Então, eles não formam um círculo andando, mas sim um retângulo. E na meditação Qin Yin, a respiração ela também é super importante, ela vai guiar o ritmo do movimento, o ritmo do andar. E a cada ciclo de respiração, o praticante ele dá um passo, mas não é um passo no sentido de passada. Ele avança uma distância equivalente à distância do seu pé. Então, a cada ciclo de respiração, ele avança um pé, não uma passada. Então, isso torna essa prática bem lenta, bem vagarosa. E como ela é, em geral, praticada em grupo, isso também mostra um senso coletivo, em que tu tem que procurar manter a mesma distância que tu iniciou do teu colega da frente, do teu colega de trás. Tu vai procurar manter esse padrão de distância. Então, se tu estiver andando muito rápido, quase daqui a pouco colando no teu colega da frente, a tua respiração talvez esteja muito mais rápida que o do coletivo. Se tu está te aproximando do teu colega de trás, também talvez a tua respiração não esteja em sintonia com o grupo. Então, o bacana dessa meditação é isso, tanto deixa o corpo em movimento, mantém a atenção na respiração, mas a gente também consegue ter esse contato com o coletivo, ter esse contato com o grupo de praticantes. E a nossa última prática meditativa não convencional, ela vem lá do Japão. O nome dela é Takijio. Não sei se eu estou falando certo, me corrijam aí nos comentários. Ela é uma prática que, em geral, ela é popularmente chamada, esse é o nome original dela, mas ela é popularmente chamada como meditar na cachoeira. Nessa técnica meditativa, o objetivo é conseguir, então, meditar embaixo da queda da água da cachoeira com uma regra. A regra é que essa água ela não ultrapasse os 15 graus. Então, é fácil a gente perceber porque que ela não é muito convencional, essa prática. De fato, não deve ser muito fácil de fazer essa meditação na cachoeira, o Takijio. Eu nunca pratiquei e, segundo as orientações que tem para essa prática, o desafio dela é, além de procurar se manter em um estado meditativo, concentrado, evitar os pensamentos e esse centramento no corpo físico o máximo de tempo que conseguir. Então, nessa técnica meditativa não tem um tempo mínimo, não tem um tempo máximo. O praticante, ele vai desenvolver com o tempo uma maior habilidade para conseguir então permanecer mais tempo na queda d'água, nessa temperatura. Conta-se que essa técnica ela é uma técnica bem antiga, mas que durante muito tempo, a maioria do tempo de existência dessa técnica, ela ficava mais restringida a camadas da sociedade e a mestres mais elevados dos centros religiosos.
Então, por esse motivo, ela não era muito difundida e nunca ficou muito conhecida. Tanto que até hoje, se procurar mais informações sobre esse tipo de meditação, não existem ainda muitos registros, muitas explicações sobre essa técnica. Mas, com certeza, é uma forma de contato com a natureza e que a gente pode buscar também, tanto quanto possível, existindo a possibilidade de estarmos em uma cachoeira, procurarmos fazer essa conexão meditativa, entrar nesse estado de conexão com a água, com a natureza, com a sabedoria, através da meditação. Então, fica também mais uma possibilidade de meditação diferente daquela convencional que mora lá no nosso imaginário como sendo o único tipo de meditação possível. Então, nesse vídeo de hoje, falamos sobre meditações não convencionais, meditações diferentes dessas mais populares que a gente conhece. Se tu costuma praticar alguma dessas meditações que eu falei aqui, pode colocar nos comentários, colocar o teu relato, a tua experiência, ou se tu conhece algum outro tipo de meditação também não tão convencional e que gostaria de compartilhar aqui, para quem sabe a gente falar num próximo vídeo. Eu vou adorar saber de outras possibilidades também. Então, um grande abraço, grande beijo a todos e a todas e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos de luz a todos. Tchau, tchau!